A Floresta teve essa proposta, né, do mês de setembro. A gente agora que está quase encerrando o mês de setembro, trazer um tema tão importante para todos, né? E pronto, agora vai entrar. E trazer pessoas especializadas na área para que falem sobre o tema tão importante nesse mês e tão relevante para todos nós. Bem-vinda, doutora Valéria Laranjeiras, psicóloga clínica, pós-graduada em avaliação psicológica e em especialização em terapia focada nas emoções. Atua no atendimento a adolescentes e adultos com transtornos como depressão, ansiedade e dificuldades emocionais, oferecendo cuidado centrado na pessoa, acolhimento de traumas e apoio ao desenvolvimento humano, idealizadora do projeto Arquiteturas da Paz, que integra a psicologia, educação e a ação comunitária para promover a saúde mental e a cultura da paz. Acredita na força transformadora da escuta, do vínculo e da construção coletiva do bem-estar. Boa noite a todos e a todas. É uma honra tê-las aqui conosco hoje nessa live da coletiva e ter o senhor comandante, mas nós vamos iniciar com a fala da doutora Patrícia Joana, que vai falar da parte do suicídio infantil, né? Pois é, quando a gente fala de infantil, é até uma surpresa, né? Porque como assim criança tenta o suicídio? É muito comum essa confusão, porque, primeiro, pode ser, segundo, porque a criança ela está desenvolvendo, ela está aprendendo, ela está preparando campos. Então, isso é visto muito como o quê? Como criança traquina, criança danada, né? Mas se a gente pegar o histórico de uma criança seja quais forem a negligência aí, essa criança vai ter o que a gente chama de comportamento de risco. Aqui eu não estou falando que é aquela fase que a criança vai lá e coloca o dedinho na tomada, não. Isso é uma fase comum, tá dentro do processo ali de desenvolvimento. Mas quando é com uma criança que ela tem um hábito, um exemplo. Eu tive um caso de uma criança que ela tomava remédios. A primeira vez que ela se Não, em torno de 5 anos. Depois ela começou a fazer isso por várias vezes ao longo ali da sua segunda infância, que é a partir dos 7 anos de idade. Então, assim, Patrícia, então a criança pegava o remédio consciente? Não. Apenas ela sabe o quê? Ela observa, de uma certa forma, o organismo da gente observa que tem o cuidado com o remédio. Então, essa criança entende que aquilo ali, de alguma forma, ajuda a canalizar, né? A gente, quando tá estressada, a gente faz o quê? Uma musculação, a gente corre, vai encontrar as amigas, faz alguma coisa. A criança faz o quê? Brincar. Só que tem uma hora que esse brincar não dá mais conta. Então ela começa a desenvolver comportamentos de risco. Essa criança, nesse caso, ela usou o remédio. A gente pode pegar o exemplo da Damares, que disse, né, que aos 9 anos de idade ela subiu numa árvore e tentou suicídio. É a tentativa, como a gente sabe na perspectiva do suicídio, que não é tirar a vida, mas é tirar a dor. Mesmo se tratando de uma criança, essa criança ela vive em um conflito onde ela sente esse aperto no coração, onde ela não se sente pertencente. Se a gente pegar uma criança que ela é abusada, que ela é negligenciada na ausência desses pais, um exemplo, se esses pais sempre estão brigando, essa criança, consequentemente, ela vai ter aí um sentimento de culpa, que esses pais brigam muito por ela, brigam por causa dela, e ela começa a se sentir culpada, consequentemente, ela não se sente pertencente a essa família, a esse pai, a essa mãe. Então, ela vai fazer o quê? Os comportamentos de risco. Um outro exemplo de uma criança é que essa criança ela brincava muito
Isso tanto os pais traziam, quanto ali na clínica era explícito. As brincadeiras dela era sempre de eu estou caindo, aí eu vou no navio e estou fazendo não sei o quê, aí vem uma onda bem grande e derruba e eu morro. Então, tudo naquela brincadeira da criança levava a uma tentativa de morte. E aí a gente pode levar em consideração o entorno dessa criança, o campo. Patrícia, mas se ela assiste muito desenho, se ela joga muitas coisas, isso também é um determinante. E aí é preciso a gente avaliar o contexto dessa criança. Eu costumo dizer que as crianças dão sinais. As crianças elas não vão falar cognitivamente, eu estou com a dor aqui, ó, porque papai e mamãe brigaram hoje de manhã. Sabe por que, que eles brigaram? Aí fala, a criança não vai fazer isso. A criança ela fala com o corpo. A criança ela expressa no seu corpinho e ela fala no seu brincar. Então, quando essa criança ela pega ali um bonequinho com outro bonequinho e ela faz briga e ela faz um toque ali, né? Eu lembro de uma criança recentemente isso, que ela pegou em uma boneca e começou a enfiar o lápis na vulva da boneca. Ela estava ali expressando algo que ela vivia. E o que é que essa criança tendia a fazer? A sempre colocar a mão no fogo. A fase que a criança está fazendo isso é na primeira infância, 2 anos, 3, mas a criança de 9 anos, ela está colocando o dedo no fogo, ela está querendo arrancar a tela do apartamento, por curiosidade, gente, é um sinal gritante, onde a gente precisa estar atento e entender que isso não se trata de uma simples brincadeira, de uma simples traquinagem de uma fase infantil. A gente precisa entender o que é típico da infância e o que é atípico. E como eu disse, existe uma fase na infância em que a criança vai colocar o dedo na tomada, em que a criança vai colocar o dedo no fogo. Mas se isso está repetidas vezes, de forma intensa, a criança mudou o seu comportamento, o rendimento na escola, a sua relação ali do seu entorno, a gente precisa ficar em alerta. A gente precisa ter cuidado e entender que crianças vai expressar suas dores através do seu brincar, do seu comportamento, ela vai gritar, ela vai ter N comportamentos que vão apontar para a gente que tem algo de errado, que tem algo acontecendo. Por isso, eu sempre gosto muito de falar que a gente precisa desconstruir a ideia que só quem comete suicídio ou tenta o suicídio é adolescentes ou adulto, né? A diferença é a cognição. O adolescente já tem uma cognição, o adulto já tem, que aí a gente fala do pensamento, da ideação e do ato consumado em si. A criança ela não vai ter a cognição para pensar, vixe, eu vou ali e vou me jogar, né? Eu lembro dessa criança que eu atendia, os pais trouxeram que tinha um parquezinho que tinha umas brechas. Então, ele sempre estava brincando que ele ia cair ali. Ele, segundo os pais, né? Ficava querendo colocar o pé naquela brecha. Era uma tentativa incessante de se machucar, né? Então, assim, a criança não tem a cognição, mas ela tem o que eu acho que é mais esplêndido, eu sou muito corporal. Ela tem a expressão do corpo. Só que a gente faz muito assim, é criança. Criança não pensa nisso. Criança não entende. Gente, a criança não entende cognitivamente, mas corporal, tudo a criança entende no corpo. Ela vê a gente gigante. É por isso, Valéria vai confirmar, que quando a gente que vai conversar com a criança, a gente precisa ficar da altura dela. Porque ela vê a gente muito gigante, ela vê a gente de forma muito intensa. Então, a criança ela ainda não consegue elaborar essas dores, se autorregular. Então, a gente precisa começar a desconstruir que todo comportamento infantil é uma simples traquinagem. Pode ser, né? A gente não vai, em hipótese alguma, anular essa possibilidade. Mas a depender de como é essa prevalência aí, ficar alerta e buscar um profissional.
Muito obrigada, Patrícia, Joana. Esclareceu bem a parte infantil, né? Vamos agora falar com a doutora Valéria Laranjeiros, que vai falar mais com a gente com a parte mais adulta, né? Isso. Boa noite a todos. Desculpa aí o acesso, que foi um pouquinho difícil. Estou aprendendo a tecnologia. Nós também, do mesmo jeito. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falo muito assim que falar sobre perder o sentido da vida, né? A ideação em si, ela é como atravessar um túnel, que para essas pessoas é como se não houvesse luz. A dor é tão intensa que elas não conseguem perceber a luz. Mas, antes de tudo, falar assim sobre isso, a gente tem que saber que se entrou no túnel, existe uma saída, existe uma luz. E antes de tudo, assim, a gente precisa falar sobre a vida, sobre as emoções e a necessidade de acolhimento dessas pessoas. Viktor Frankl falava muito assim que o homem não deveria perguntar qual que é o sentido da vida, mas sim reconhecer que ele é quem é chamado a respondê-la. E eu queria trazer para vocês o seguinte: as causas. Vamos lá. A doutora falou divinamente sobre a primeira infância, mas vamos ver se ela, na parte da adolescência, eu quero chegar um pouquinho mais à frente, depois eu vou para os adultos. Na adolescência, ela aparece assim diante das pressões sociais. Hoje, as redes sociais estão colocando nossos adolescentes numa condição de fadiga de informações e de escolha que estão fazendo com que eles não sabem exatamente o lugar, o que escolher. E isso deixa a angústia muito grande. E como ele ainda não tem o córtex frontal bem desenvolvido, ele não vai entender o que isso está acontecendo. E aí o que acontece? Ele não sabe comunicar, assim como a criança, o adolescente também não sabe. Nos adultos, já surge em um momento assim de perdas, de rupturas e dificuldades que parece que não tem saída. É como se ele pensasse que ele estaria sendo um peso para a família. É quando ele acha que é melhor ele seguir a vida dele porque a família, de alguma forma, os amigos ou alguém, ele não tem um lugar. Então ele acha melhor que seria isso. Mas o que é interessante é o seguinte: as feridas emocionais, elas não são dolorosas quanto as físicas. Elas são tão dolorosas quanto as físicas, desculpa. Isso Aaron Beck dizia muito bem. E Gabor Maté dizia que o trauma não é o que nos acontece, mas quando acontece dentro de como o resultado foi isso pra gente. Então, assim, um acidente de carro para uma pessoa tem um trauma, para outras pessoas tem outro. Então, cada pessoa absorve isso muito bem. E um caso que eu tenho de ideação de um adulto no meu consultório, ela chegou a pensar em fazer isso e nós começamos a ver as necessidades dele como fosse a comunicação. E percebemos que o grande adoecedor era a família. E a partir daí, nós começamos a desenvolver uma rede de apoio com a família, onde a família começou a entender toda a sua história de como era a sua dor, e a partir daí eles começaram a reconhecer e validar essas dores. É como se a família tivesse percebido assim: ela está sangrando por dentro, ela está quebrando. O que acontece se nós estamos na rua e vemos uma pessoa com a perna quebrada e outra com a mesma dor interna, a gente vai atender quem está de perna quebrada, né? Mas o outro está tão machucado quanto. Então, a primeira coisa é o acolhimento. Perceber se está se isolando, perceber se não está querendo ir para festas, perceber o que se está dormindo mal. Então, são sintomas possíveis da gente ver. E o cuidado principal que existe nesses casos é buscar ajuda. Eu quero deixar bem claro aqui às pessoas que estão nos ouvindo o seguinte: tudo pode parecer escuro, mas você não precisa enfrentar isso tudo sozinho. Existe redes de apoio, o CVV, existe várias outras formas de você se comunicar. O seu terapeuta pode ser sua rede de apoio, o seu psiquiatra. Então, existem muitas formas. E sua vida importa.
O mais importante disso tudo é que sua vida importa e muito. E eu queria deixar claro aqui que as pessoas que tentam, é como se elas pensassem, como eu havia dito, que não vale a pena seguir. Mas vale. Porque imagine uma mãe sem um filho. Imagine uma esposa sem um marido. Imagine uma mãe que perde uma adolescente. Então, isso tem que ser falado de forma urgente e colocado que existem formas de receber apoio, de estar junto. E eu queria falar para vocês que falar sobre ideação é o mesmo que falar de vida. É a gente olhar além da dor e reconhecer a possibilidade de um recomeço. Há luz, há possibilidade de um recomeço quando você diz o que você necessita, o que você está sofrendo. Então, acolher, escutar, é estar presente, é o caminho mais do que inicial para as pessoas que estão nessas condições. Eu queria deixar uma frase aqui para todo mundo pensar o seguinte, que a vida, ela só pode ser compreendida olhando-se para trás. Quando a gente olha para trás, a gente reconhece a história, a gente compreende toda a vida. Mas só pode ser vivida quando a gente olha para frente. Então, assim, não precisamos nos manter naquela dor. A gente vai acolher e entender tudo o que está acontecendo no passado. Mas aqui agora, nesse momento, o que a gente pode fazer? Como é que você pode ver o sentido das coisas? E é para isso que existem centros de apoio, é para isso que existem pessoas solidárias, é para isso que nós, terapeutas, estamos aqui. Nos anos 60 não tínhamos caso, né, doutora Patrícia, de crianças que tentavam suicídio. Hoje nós já temos e muito, e de forma assustadora. O que é isso? A gente tem que repensar nessa questão das redes sociais, da presença dos pais, estar juntos, os pais, fazer troca. Como é que o meu filho vai sair da rede social se eu não saio? Como é que o meu filho vai brincar se eu não vou brincar com ele? Como é que eu estou numa dor tremenda se eu não digo, na realidade, o que eu estou precisando? Então, não é olhar de lado o que o outro está fazendo, mas é cuidar de si. Porque quando você está bem cuidando de si, você vai cuidar do outro. E, consequentemente, cuida de todos. Era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado, doutora Valéria. E falar é a melhor forma de prevenir. Eu acredito, né? Quando a gente consegue falar, mas quando o outro não consegue falar, é empatia. Agora eu vou passar a palavra para o comandante Daniel Gleidson do Nascimento, que vai falar sobre os procedimentos para o suicídio, né? Para não deixar que aconteça, ou quando você estiver perto, que tiver alguém que esteja tentando contra a sua vida, né, comandante? Então, a palavra é sua. Boa noite. Tá sem som. Para falar sobre esse tema aqui conosco, né? Por quê, né? Excelentes falas das psicólogas que nós tivemos até agora, e essa questão de como o Corpo de Bombeiros começou a atuar dentro dessa seara surgiu justamente de uma pequena lacuna, porque veja só, o que a gente falou aqui de tratamento, né? Fale, coloque suas emoções, ache um porto seguro para você poder conversar. Tudo isso é uma fase de tratamento, né? Então é uma fase de prevenção. Então, em termos de prevenção, que é o que vem antes, prevenção às tentativas de suicídio, é justamente isso que a gente está conversando, né? Eu até costumo dizer que o Setembro Amarelo, muito mais do que dar atenção para essas pessoas, do que, assim, você entender que a campanha Setembro Amarelo é para que essas pessoas falem. Eu acho que é para todas as outras escutem, né? É uma proposta de escuta ativa para todas as demais pessoas, né? E quando acontece um fato, né? Então, quando a pessoa realiza a tentativa, infelizmente, acontece. Após isso, também tem tratamento para isso. Aí seria o tratamento para os sobreviventes enlutados, as pessoas que permaneceram após esse fato. Mas bem no meio, começou a chegar com a demanda
cada vez mais crescente para o Corpo de Bombeiros o ato propriamente dito. Então, começou a ter ocorrências aqui em Natal, né, falando daqui de Natal, é muito notório que tem pontos mais altos da cidade, onde as pessoas vão lá tentar uma precipitação. E em outros locais, enfim, em que acontecem esse tipo de tentativas, né? E aí o Corpo de Bombeiros era um dos principais, sempre foi, né, um dos principais órgãos para serem chamados para atuar nesse tipo de ocorrência, né? Eu participei de uma ocorrência dessa natureza, já faz bastante tempo, acho que 2012 mais ou menos, e que a pessoa nessa situação, ela estava numa torre de telecomunicação, então ela subiu muito alto. E a equipe tinha que ir por baixo, obviamente, né? A gente não vai chegar lá voando. A gente ia por baixo pela escada até alcançá-lo, né? Antigamente, o que a gente fazia? Uma pessoa numa situação dessa, sendo bem sincero, a gente tentava distrair e tirar a pessoa dali. Ponto. Era uma pessoa numa situação de risco, a gente não tinha muito entendimento sobre nada, e assim, a melhor opção para a gente era retirar o mais rápido possível uma pessoa de situação de risco. É para isso que todo bombeiro é treinado, retirar as pessoas do risco de uma maneira segura e rápida, né? Sendo que nesse cenário que eu falei, que você está subindo em direção a uma pessoa, não tem como você tentar distrair, coisas do tipo. Você tem que ter um diálogo com essa pessoa. E aí teve um oficial lá de São Paulo que ele passou por essa mesma situação e ele disse que ficou em torno de 5 horas conversando com uma pessoa. E aí essa pessoa, num determinado momento, decidiu descer. Que bom, né? Mas ele ficou com aquilo, isso foi em 2005. E ele ficou com aquilo na cabeça, poxa, eu não sei, eu não fiz nada de específico. Ele resolveu descer. Se ele não tivesse resolvido descer. Então isso criou aquela inquietação que faz a gente fazer alguma coisa, né? Criou aquela inquietação, poxa, tem que ter alguma maneira de tratar isso de alguma maneira. Que foi o Coronel Diógenes Munhoz, né? Que é lá do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Então, em 2005 foi essa inquietação. O primeiro curso sobre abordagem técnica tentativa de suicídio foi feito em 2016. Então, veja que foi 11 anos maturando uma ideia, conversando com profissionais da área de saúde, da área da psicologia, da psiquiatria, com grandes nomes do Brasil, como, por exemplo, em termos de psiquiatria, o Neuri Botega, autor de livros, enfim. Para chegar a uma maneira de como abordar as pessoas nesse momento. Voltando ao que eu falei no início, né? Existe tratamento preventivo, existe também o tratamento na parte de pós-venção, mas na hora da tentativa propriamente dita, o que fazer? Então foi dessas inquietações que surgiram esse protocolo, e hoje, assim, eu costumo dizer que é muito fácil olhar para o passado e fazer críticas, né? Porque, enfim, era um outro tempo, eram as técnicas que a gente tinha para aquela época, né? Mas hoje em dia a gente percebe o quão danoso eram para as pessoas o que a gente fazia. Porque, veja bem, a pessoa que vai até um determinado local tentar com a própria vida, ela provavelmente está no pior momento da sua vida, né? E aí, nesse momento, a gente chega e faz o quê? A gente tenta enganar de alguma maneira, agarra, joga no chão, sai dali arrastando, enfim. E aí, existem estatísticas, né, do Conselho Federal de Medicina que dizem que dos que tentam, 70% vão tentar novamente. E veja só, e a reversão desse quadro, escutei isso dia desses, acho que do próprio Coronel Diógenes, né? A reversão, foi da coordenadora do SAMU Natal. A reversão desse quadro começa nesse atendimento. Se é uma tentativa em um local público e algum agente de segurança vai fazer esse atendimento, a reversão desse quadro começa ali nesse momento, né, nesse primeiro contato. Então, veja só, a nossa metodologia antiga fazia com que as pessoas tentassem mais... A gente retirava, mas era provável que ela tentasse de novo. Dos que tentam novamente, 1/3 realmente efetiva a sua tentativa. E a gente começou a perceber que existiam outras maneiras de fazer esse atendimento, né? Até no próprio diálogo, né? Dentro desses conceitos de abordagem técnica tentativa de suicídio, não existe mandamentos, mas se existisse assim, quais são os mandamentos da abordagem técnica? O primeiro seria não mentir. Que talvez alguém na live esteja se perguntando, certo, mas se eu encontrar uma pessoa nesse momento, o que eu faço? Bom, sobre hipótese nenhuma, mentir, né? Eu posso
Sei lá, às vezes uma pessoa perdeu a guarda do filho ou da filha. E aí você não vai mentir para a pessoa dizendo, não, a gente consegue, vai dar certo. Saia daí, venha comigo. Você está mentindo para a pessoa. Você não consegue garantir isso. E aí ela vai se sentir traída. Da próxima vez que essa pessoa venha tentar que chegar um uniforme como esse, ela não vai ver a pessoa que foi lá. Ela vai ver que ela já foi enganada uma vez por um uniforme. E ela não vai mais confiar em qualquer pessoa que venha fazer algum tipo de abordagem. Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente faria seria, assim, botar assim, um mandamento principal é não mentir de forma alguma, né? Um outro ponto também que é bem comum, né? A gente tem algumas ocorrências, as pessoas pedirem para levar pessoas para a ocorrência. Não, eu estou aqui, mas se você trouxer a minha mãe, qualquer pessoa, a minha mãe, a minha esposa, meu filho, minha esposa, por exemplo. Eu estou aqui, desse lado da ponte, mas se você trouxer a minha esposa até aqui, a gente resolve isso. Aí você cede a essa exigência do tentante, né? E leva essa pessoa. Isso seria indicado? Não seria? A gente não faz isso. Porque a gente não sabe o que essa pessoa representa para ela. Pode ser, de fato, um elemento que a gente chama de fator positivo, né, na vida dessa pessoa, mas pode ser que seja justamente o fator que fez essa pessoa ir para onde ela está e tentar contra a própria vida. E a gente não sabe isso, né? E aí tem casos, né, de ocorrências que a pessoa só queria, na realidade, mostrar o que estava fazendo para aquela pessoa. Então, assim, a gente não leva nenhum tipo de pessoas. Então vocês vão dizer não? A pessoa está lá se ameaçando, se jogar alguma coisa, vocês vão dizer para o não tentante? Vamos. Né? Agora tem maneiras, né? Tem toda uma... a gente tem algumas ferramentas de diálogo. Acho que do mesmo jeito que um vendedor conversa com você para lhe convencer a comprar alguma coisa, a gente tem algumas ferramentas para conversar com a pessoa de uma maneira que ela entenda que o melhor para ela é sair daquele momento, daquele local, e aí a gente tenta conduzir. Por protocolo, aqui em Natal, a gente sempre leva para uma UPA, diga-se passagem, né? Então a gente conversa com a pessoa, olha, vamos... até por uma questão de, sei lá, às vezes a pessoa está muito tempo no sol, você pode estar desidratada, etc. A gente conversa com a pessoa e leva até uma UPA para que seja dali seja feito as primeiras tratativas assim, né, no tratamento, né? Aí tem outras coisas muito bem particulares, assim, que talvez fossem mais afetas ao Corpo de Bombeiros. Suponho que as outras pessoas da live aqui não tem um carro com giroflex e sirene. Então, quando a gente vai para esse tipo de ocorrência, a gente não vai com giroflex e sirene ligada, já para não despertar tanta atenção, tanto na população quanto no próprio tentante. A gente não fazemos promessas. Uma coisa que a gente faz, assim, duas coisas que são bem primordiais. Uma, a gente não entra no espaço do tentante. A gente já tem casos, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, de uma socorrista, salvo engano, do SAMU, que ficou muito próxima de um tentante que estava na área alta. E aí os dois acabaram se enrolando ali de alguma maneira e caíram ambos. A pessoa saiu de casa para salvar uma vida e acabou se acidentando. Diga-se passagem, o tentante sobreviveu e ela não, dessa queda, né? Então a gente evita entrar no espaço da vida do tentante nessas horas. E, até para encerrando aqui pelo tempo também, que estou aqui nos 10 minutos, a doutora Valéria falou aqui sobre as redes sociais, né? Uma outra coisa muito importante é isolar o local. Qualquer ocorrência a gente já isola por natureza, faz parte dos protocolos de Corpo de Bombeiros. A gente isola para a segurança de quem está trabalhando. Seja um incêndio, o capotamento de um veículo, a gente sempre isola o cenário. Nos de abordagem tentativa de suicídio, da mesma maneira. Porque, infelizmente, com as redes sociais, hoje é muito comum alguém filmar aquilo e, de repente, poxa, olha só que bacana, o Corpo de Bombeiros está atuando. Por melhor que seja a sua intenção, às vezes esse vídeo vai sair do seu celular, vai correr, assim, vários WhatsApps, etc. E a pessoa que estava lá, você está querendo filmar uma ação do Corpo de Bombeiros, mas na realidade o que está sendo exibido é a vida de uma pessoa, que vai ficar com essa mácula de tempos em tempos, um vídeo sobre ela voltando na rede social, como eu já falei, no momento provavelmente mais frágil e delicado da sua vida. Então, e isso serve para qualquer ambiente. Se você está numa escola e tem uma criança, uma adolescente que resolveu se mutilar ou alguma coisa dessa natureza, isolar o local é sempre uma boa prática,
mais uma vez, pensando no pós, pensando que isso vai precisar de um tratamento, que isso vai se prolongar no tempo. Então, quanto mais a gente puder preservar os tentantes, isso acontece de uma maneira bem melhor. E só para pontuar mais uma coisa sobre redes sociais, eu comparo muito com o uso do cigarro. Se a gente lembrar aqui nos anos 80, era normal você usar cigarro, propagandas em todos os lugares, você ia para os restaurantes e ficava tudo esfumaçado, porque estava todo mundo fumando e era um hábito comum. Passou-se o tempo, nós vimos que as pessoas estavam morrendo de câncer de pulmão e outras doenças e tivemos que dar um basta. Hoje em dia é raro você conhecer alguém que é um fumante assim, de carteirinha, né? Infelizmente, eu acho que em relação às redes sociais a gente está no mesmo ponto. A gente está no ponto que as pessoas estavam morrendo de câncer com cigarro. Agora a gente está vendo muitas situações como crianças e adolescentes que não costumavam, né? A gente não tinha esse tipo de incidência de tentativa de suicídio e hoje em dia a gente já vê. E aí, daqui a alguns anos, talvez se regulamente melhor, enfim, a gente se conscientize do uso, da mesma forma que hoje em dia quase ninguém fuma. Eu espero que daqui a algum tempo crianças e adolescentes não tenham mais tanto acesso ilimitado às redes sociais. Menina, gravei um vídeo agora à tarde, Coronel, sobre isso, porque assim, antigamente a gente dizia assim, quando acontecer isso, a gente vai se alertar. Já aconteceu de tudo nas redes sociais, de um tudo, e a gente ainda não se alertou. Então, eu não sei o que vai ser necessário, mas essa sua fala me dá até um esperançar, vou usar a palavra, que isso nos machuque tanto, porque para acontecer isso vai precisar nos machucar. E que nós, crianças, de fato, possam voltar a ter uma infância. Porque, como eu digo, serão elas a cuidar da gente no futuro. Então, se elas conhecidas hoje, como é que elas, enquanto bombeiros, psicólogos, médicos, cuidar da gente? Muito boa a sua fala, me deu. É verdade. E complementando o que Joana disse, o que eu acho interessante, por exemplo, no caso da adultização que houve, né? Ou as pessoas que colocaram os vídeos nas redes sociais estão presos. Mas onde os criadores das redes, as plataformas, não está acontecendo nada com elas. Como se diz, quem distribuiu está na cadeia. Perfeito, ótimo, eu acho que está corretíssimo. Mas e as plataformas? E a gente não está falando sobre isso, né? Eles não tiveram nenhuma repercussão. E quando você disse isso, nossa, veio mesmo. É verdade. Comandante, quer encerrar sua fala ou vamos seguir na conversa agora? Deixa que eu errado, perdão. Não, mas foi isso mesmo. Tipo assim, eu encerrei minha fala, disse, deixa eu só aproveitar e contar um negócio aqui sobre redes sociais, mas eu tinha encerrado de fato. Uhum. É verdade, as redes sociais elas vêm atingindo a todos, né, de várias formas, as crianças especialmente, porque existe para Joana me corrija, né, se eu estiver errada, uma forma de autismo que parece ser autismo, mas não é autismo, é o uso excessivo de telas que está causando um falso autismo, né? Fora outras doenças que todo dia a gente está vendo aí nas redes sociais, tudo isso. E a gente precisa falar sobre isso, por isso que a coletiva trouxe esse tema, porque as pessoas precisam saber que elas podem contar umas com as outras, e nós, enquanto coletiva, especialmente as mulheres, nós podemos contar umas com as outras. Então, esse é o objetivo da gente tentar conversar, né? Tentar pelo menos ouvir, ter empatia pelas pessoas que estão passando por isso e não conseguem falar, porque a maioria não consegue falar, por isso que chega ao evento final, né? E de crianças, eu tenho conhecimento de filhos de amigas minhas que foram para a casa da avó, pularam do 6º andar e se suicidaram com 10 anos de idade. Aqui em Natal tem vários casos, nos vários edifícios daqui, muitas meninas de escolas particulares, inclusive, têm se suicidado. Tem porque toda essa rejeição, toda essa coisa de
ter alguma coisa a mais, ou achar que tem alguma coisa a mais, ou até o próprio bullying, né? Causa essa autoestima baixa, e as mulheres vítimas de violência, às vezes, terminam se suicidando por causa da violência, porque para não sair da relação, elas preferem tirar a própria vida, esse número é grande, né? E os homens que matam se suicidam, a grande maioria, a gente vê sempre eles, a maioria tenta se suicidar, né? Mas a gente tem muitos casos de feminicídio lá no júri, né? Então, são fatos que às vezes a gente não vê pelo lado que é para ser visto, né? Assim como a violência vicária de um pai que joga um filho para poder atingir a mãe. No Rio Grande do Sul aconteceu agora, há pouco tempo, a própria filha ele jogou de uma ponte para poder a mãe sofrer com a falta da filha. Então, são coisas assim que realmente as telas estão trazendo, e quando trazem, em vez da gente pensar que está melhorando, está servindo de exemplo para outros fazerem igual. É. Né, doutora? Perfeito. Então, vamos sair. Perfeita essa sua colocação. E tem uma emoção, Ana, que também leva as pessoas a se fecharem, que se chama a vergonha. Isso. A vergonha de dizer que está precisando de apoio, a vergonha da própria família em achar que aquela pessoa está com depressão e pode fazer alguma coisa. Então, assim, a gente tem que começar a pensar que o século está aí, com muitas doenças mentais, que a gente tem que cuidar disso com a mesma atenção do que a saúde física. Está muito sério. Tá. E a vergonha e a falta de autoestima também, né? Que a vergonha é grande de dizer para os outros, até quem faz tratamento, terapia, é o doido que faz terapia. Não é o doido, não. Hoje todo mundo precisa de terapia para viver, minha gente. Não é o básico, não é o doido, é o básico. A fazer uma psicólogo. falou aí, machucado, ser visto, né? Eu gosto de fazer uma pergunta assim. E se a depressão sangrar? Será que suportaria olhar um aos outros? Porque, pegando essa fala, assim, vamos desconstruir. Eu adoro usar esse verbo. Em outrora, foi muito atravessado o suicídio, a falta de ter. Tem aí Padre Fábio de Mello, Marcelo Rossi. Não, é um conjunto. Um exemplo, há uns anos atrás, uma moça se suicidou se jogando, e eu acho que ela falou alguma coisa. Chegaram à conclusão que tinha sido o término do relacionamento. E eu lembro das pessoas julgando-a porque ela tinha deixado um filho. Gente, vamos lá. Vamos supor que de fato foi pós o término. Esse não foi um que falou. Não, esse foi a gota d'água. Existem várias determinantes. Então, não é falta de Deus, não é o último determinante. E é um momento que a gente, no trauma, chama de dissociação. Eu não consigo separar a realidade da dor que eu estou sentindo. Então, eu não consigo enxergar mais nenhuma possibilidade diante daquela dor, daquele conflito. Eu, como inicialmente, olha, a gente começou falando de infância, né? Então, se eu me senti um peso na vida da minha mãe, porque papai e mamãe brigavam, ou porque eu via minha mãe pensando em certas coisas, falando sozinha. Quando eu termino um relacionamento desse, é minha culpa. Eu sou suficiente. E se ela vem de uma violência doméstica, como a Ana Lúcia colocou, se ela vem de um relacionamento abusivo, aí é que ela sente o peso. Então, para que viver? Então, é uma dor tão grande que eu não consigo separar a realidade da minha fantasia, que é essa dor que ela está, sim, exacerbada. Né? E como foi dito, ou foi por Valério, ou foi pelo comandante, eu costumo dizer, quando eu falo para educação sexual infantil, ensinar os bichototinhos, que assim, que a gente fala, né? Busca rede de apoio, quem é mamãe, papai, vovô e etc. Você é adulto, você é adolescente, nos ouvindo, você que está aqui,
informação, alguém há de ajudar. Sua mãe, se sua esposa, seu esposo, quem quer que seja, não está ouvindo, está dizendo, vá ter fé em Deus, isso é frescura, vá trabalhar que passa, certo? Nós perdemos uma possibilidade. Busca uma amiga, busca a tua crença, seja lá ela qual for, busca um desconhecido, vai na unidade básica de saúde, vai no corpo do bombeiro, gente. Alguém Exatamente. de te dar um leque de opções. Costuma dizer que quem fica tem a obrigação de fazer aquilo por quem, se tivesse a oportunidade, faria, que é uma única oportunidade de viver. Então, busque alguém há de te ajudar. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Gente, então, foi ótimo. Eu quero agradecer a Patrícia, doutora Patrícia Joana, doutora Valéria Laranjeiras e ao comandante Daniel Gleidson pela participação. Foi uma honra a coletiva receber vocês essa noite e foi muito esclarecedor, muito construtivo. Não vamos desconstruir, vamos construir uma Construir. parede nesse suicídio para a gente ver se diminui, né? Vamos tentar impedir que eles aconteçam. Isso. E já quero a última palavra de cada um de vocês para a gente poder encerrar a nossa live. Deixa eu finalizar aqui com vocês. Primeiro, também gostaria de agradecer. Foi um prazer estar com a Patrícia e o Tenente Coronel. E dizer assim que quando as coisas se fecharem, pare, respire de forma que você ative para perceber qual é o seu propósito. Quando as pessoas têm um propósito, quando elas percebem como é que seria a vida sem ela, ela começa a ver que ela pode buscar outras alternativas de vida. Nós temos um projeto, Arquitetura de Paz, a doutora Ana vai participar com a gente. Ele é justamente isso. É uma cultura de levar vida, de fortalecer para que diante do caos a pessoa seja forte e passar pelos conflitos. Não é sobre não ter conflito, porque a vida tem conflitos. É sobre Sempre. como lidar com esses conflitos. Muito obrigada e foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Falta só o coronel, Tenente Coronel Daniel, dar sua última palavra. Bom, foi um prazer estar aqui. É sempre gratificante trabalhar. Eu costumo dizer que isso que a gente faz não é sobre morte, é sobre vida. Né? A Sobre gente vida. e sobre É, vida, de permanecer, sobre escolher continuar. Agora, para ajudar as psicólogas, porque a psicóloga falar vender curso da psicologia é tranquilo, né? É o que a gente espera, né? Como eu não sou, eu costumo comparar as terapias, como tudo assim, com a nutrição. Você vive muito sem um nutricionista. Agora, você não sabe qual o tipo de doença que você vai ter numa terceira idade, as taxas do seu hemograma como vão estar, porque tudo isso depende dos alimentos que você consome. Então, você consegue passar uma vida, abre-se aspas, tranquila sem ir no nutricionista, mas você vai colher os frutos desses problemas mais na frente. Então, terapia, eu acho que é a mesma coisa. Você consegue passar uma vida inteira sem ir na terapia, isso. mas mais na frente você vai colher a falta de ter desconstruído, deixa eu pegar a palavra aqui, de ter desconstruído algumas crenças que lhe limitaram em algum momento, ou enfim, tantas outras situações. Então, no mais só agradecer mesmo pelo espaço e espero que tenha sido de bom proveito para todos. Nós, enquanto coletiva, agradecemos e já encerramos dizendo que nós buscamos luz. Patrícia, você falou, né? Eu queria só sugerir Por favor, por favor. exercício que vocês vão fazer com vocês, independente de quaisquer coisa, e que vocês podem ensinar aos outros. Primeiro, vocês estão sentados, quando vocês estiverem nas angústias de vocês, nas interrogações, ali aflito, fecha os olhos, né? Puxa o ar pelo nariz. Você pode até fazer um treinamento assim, ó, dedo de um lado, vai para o outro.
Só que você vai fazer como? Vai buscar um lugar, sentar-se, fechar os olhos e vai puxar o ar pelo nariz, tentando de forma lenta e soltando um pouco mais lento. De olhos fechados, vocês vão imaginar um lugar. Pode ser o quarto de vocês, pode ser a praia, uma fazenda, um parque, pode ser um lugar que vocês criem, não necessariamente que vocês conheçam, mas que vocês criem da imaginação de vocês. Feche os olhos e se coloque nesse lugar que vocês vão chamar de hoje de lugar seguro. Quando a gente está nessas aflições, não é que isso vai resolver, mas isso vai dar tempo para a gente fazer o quê? Eu vou me autorregular, vou me colocar nesse lugar que é o meu lugar seguro. Vou baixar ali os meus medos e os meus conflitos e vou, nesse momento, ver possibilidades que antes eu não enxergava. Porque, como diria Lobão em uma de suas músicas, que eu levei muitos anos para entender, né? Ele diz assim: mas não tente se matar, ao menos por essa noite. Então, se você está com esse sentimento, esse pensamento, fale a frase: por hoje eu não vou tentar. Porque dependente de químico faz, é assim que a pessoa que tem compulsão alimentar e tantas outras formas, hoje eu não vou fazer. E um dia não faz, e outro dia não faz, e assim vai encontrando a beleza da vida, como disse o comandante, que é sobre vida. Então, eu sugiro a todos aqui, em qualquer momento de fazer esse exercício da respiração alinhado com o lugar seguro. E aí a gente encontra possibilidades no meio de conflitos. Isso. E nós, então, enquanto coletiva, encerrando a nossa live de hoje com esse assunto tão pungente, tão importante, né? Vamos parar, vamos pensar, vamos esperar mais um dia, vamos buscar o lugar seguro, vamos buscar a luz, porque ela está no fim do túnel. Então, pare e pense que essa luz vai chegar. Boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Prazer. Até mais.